Boa noite, amigos. Mais um programa Bate-Papo com os Amigos, dia 15 de fevereiro de 2021. Hoje, segunda-feira, lembrando que o programa Bate-Papo com os Amigos tem a segunda e quarta-feira. Toda segunda e quarta-feira a gente traz convidados para participar do nosso programa. Boa noite, Zaira Zeredo, lá do Rio de Janeiro, minha querida amiga. Está fechado aí. Pode abrir os microfones, queridos. Boa noite, Zaira. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Boa noite, Andréia. Limeira. Boa noite a todos, direto de Limeira. Jonatas, boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Boa noite quem nos assiste. São Carlos. Gustavo Cripa, lá de Araras. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Zaira. Boa noite, Andréia. Boa noite, Jonatas. Boa noite, nosso futuro presidente da República, João Amoedo. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Aproveitando que você que está nos assistindo, já compartilhe, marque seus amigos para que a gente possa chegar no máximo de pessoas possível. Segue aí, Alexandre, um abraço. Temos aqui no Backstage Joel Machado, de Recife, Cláudio Teles, de Teresópolis, e Sandro Castro, de Araraquara, que o pessoal vai rodeando aqui e vão surgindo as perguntas. Pessoal, mande as perguntas aqui para o João, que a gente vai fazendo. Bem, meu querido, hoje nós temos um convidado especial, eu sou admirador dele, João Dionísio Amoedo, também conhecido carinhosamente como João ou Amoedo, carioca, engenheiro e administrador de empresas, foi presidente do Partido Novo e fundador do Partido Novo, né? Candidato a presidente da República nas eleições de 2018. Nós corremos muita estrada aí, né, João? Verdade, inclusive, verdade. O João quebrou a perna, machucou a perna aí e ficou aí de muleta um belo tempo fazendo campanha. O João ele teve 2.679.745 votos, conquistando 2,5% dos votos válidos e terminando o primeiro turno como o quinto candidato mais votado. Foi uma grande surpresa, superou nomes tradicionais da política, como a ex-senadora Marina Silva, da Sustentabilidade, e o senador Álvaro Dias, do Podemos. Nós participamos da campanha aí 2018, eu como deputado federal, o João como presidente, nos encontramos aí em várias cidades e prontamente com o convite ele veio aqui participar do nosso programa. É uma pessoa super humilde, conheço o João desde 2017 mais ou menos, sempre muito presente antes de ser candidato a presidente, durante a candidatura de presidente e depois da eleição é uma pessoa que não mudou em nenhum momento. Boa noite, João. Seja bem-vindo ao nosso programa, meu querido. Alexandre, primeiro, boa noite. Assim, muito obrigado pelo convite aí para participar do bate-papo com vocês. Queria dar boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí, a Zaira, a Andréia, o Gustavo, ao Jonatas. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre o Brasil, falar sobre política, né? Um assunto aí, acho que tão importante nas nossas vidas, né? Na verdade, foi com esse espírito, inclusive, que a gente lá em final de 2010, lembrando que semana passada a gente completou aí, essa semana, né, de fato, 10 anos da fundação do Novo, mas as primeiras reuniões foram em final de 2010. E o que eu sempre falava quando a gente abria as reuniões, foi lá para um pequeno grupo inicial de 180, 200 pessoas, era o seguinte, olha, não adianta a gente não se envolver na política, porque a política se envolve e determina muitas coisas da nossa vida, né? E isso continua ainda muito presente, né? Então, acho que é isso que a gente quer mudar, falando aí da nossa realidade, tudo que está acontecendo aí no Brasil, né? É um prazer estar aí com vocês para esse bate-papo. João, meu querido, eu também gosto do mercado financeiro, como você começou no mercado financeiro, né? E gosta do mercado financeiro. É uma inspiração para mim e até eu ouço todas as suas entrevistas e os bate-papos sobre o tema. E eu queria conversar contigo, fazer a primeira pergunta, assim, uma das grandes falhas que eu identifico no nosso país é eleger políticos sem o mínimo conhecimento econômico e de mercado. Parece que a gente não se preocupa e sempre fica aquele político falando o posto Ipiranga, né? Como nós já ouvimos dizer, eu não sei de nada e não faço nada e assim por diante.
Porém, estamos no meio de uma pandemia. O governo cita que o grande problema da economia é a pandemia. Mas nós temos aí uma inflação crescente. O Copom já tirou a instrução que levaria a taxa de juros somente em setembro, ou seja, esperamos aí que na próxima reunião do Copom, o mercado financeiro já tenha alguma diferença aí sobre a taxa de juros básica. E ainda temos os ruídos, né? Que é terrível para o mercado financeiro, ruídos estes que estamos quebrados. Então, assim, qual é o investidor externo que vem investir num país que o presidente da República diz que estamos quebrados? Aí temos algumas coisas, por exemplo, volta da CPMF, com outro nome, maquiada aí, intervenção constante na economia. Agora, eu queria saber de você, pela sua visão, temos um plano político-econômico ou estamos em um navio sem comandante e poderíamos estar melhor economicamente, querido? Alexandre, eu não tenho dúvida e tenho sido muito enfático aí em críticas ao governo, especialmente a partir de março do ano passado, né, com a questão da pandemia, que a gente pode falar um pouco mais depois, mas assim, nós não temos plano. E acho que você começou com um ponto que eu acho que é muito interessante, que é a questão de você ter alguém gerindo o seu negócio, né? Muitas vezes você ouve dizer o seguinte, não tem problema, a gente vai colocar a pessoa que é um líder e ele monta uma boa equipe. Mas para montar uma boa equipe, tem algumas coisas, alguns pressupostos básicos. A primeira coisa é você já ter gerenciado uma equipe, porque senão você não consegue identificar os bons componentes, você não consegue definir metas, você não consegue cobrar e, óbvio, como gestor, as decisões no final sempre acabam, muitas vezes, nas suas mãos. Então, você tem que entender um pouco do que acontece para tomar as decisões corretas, saber definir prioridades, saber fazer escolhas, os recursos são sempre limitados, né? E o que a gente vê no quadro do Brasil é que o presidente não tem essa capacidade, ele nunca exercitou essa capacidade de solução de problemas, nunca exercitou essa questão de gerenciamento de pessoas, de definição de prioridades, definição de planos, e o reflexo do Brasil é muito isso, a gente está vendo as coisas serem empurradas com a barriga, né, do ponto de vista econômico, as reformas que deviam ter sido feitas lá atrás, que era a gente já ter abordado a questão tributária, que tira muita produtividade do país, a questão da gente ter mais liberdade econômica, que o Brasil ainda é um país com muita intervenção estatal, com muita dificuldade para você montar um negócio, é um país que tem muita insegurança jurídica, né? A gente tem um custo muito elevado na parte administrativa, então a gente também não fez a reforma administrativa. As privatizações que foram prometidas durante a campanha também não existiram. Então, o Brasil hoje, na verdade, eu diria que a gente só não está numa situação pior do ponto de vista interno, porque houve um enorme excesso de liquidez colocado pelos bancos centrais de vários países para combater a pandemia. Existe hoje uma quantidade enorme de recursos à taxa negativa, e aí você acaba tendo algum recurso que acaba entrando no Brasil, né? E por isso a gente até acaba vendo a Bolsa aí em patamares elevados, esse tipo de coisa, mas o fato é que a realidade da nossa economia, a vida do empreendedor, não está mais fácil, está mais difícil empreender no Brasil. Então, consequentemente, você gera pouca riqueza. Então, é difícil a gente ver um cenário muito positivo. E, de novo, quando a gente vê que a solução é a volta de impostos tão ultrapassados que praticamente não são utilizados em nenhum lugar como o CPMF, ao invés da gente buscar a simplificação tributária, vem aquela sensação de novo que a gente está sempre buscando o atalho, sempre buscando a solução fácil, ao invés de cortar privilégio e benefício. Então, eu acho que a nossa economia está sofrendo não só pela pandemia, que obviamente aumentou esse sofrimento, mas principalmente pela falta de determinação e a falta de transformações que, na verdade, foram até muito prometidas durante a campanha eleitoral, né? Mas o quadro é muito ruim, né? É difícil pensar numa reversão rápida desse cenário. E você vê que a discussão que nós temos hoje é a necessidade de fazer algum auxílio emergencial, que já deveria ter sido pensado um pouco lá atrás. É óbvio, não dá para a gente ficar falando aqui como se fosse mestre de obra feita, né? Que está falando depois do fato acontecer. Mas era sabido que ninguém esperava um programa de vacina com menos de 1 ano e meio, talvez até 2. Pelo contrário, a vacina até nos surpreendeu a rapidez com que ela saiu. Mas todos sabíamos que a economia só seria retomada quando a gente tivesse a vacinação. Então, assim, era pouco provável que a gente já entrasse num cenário de economia crescente em 2022, né? Então, desculpa, em 2021.
E agora a gente está discutindo de novo um auxílio emergencial que é necessário, sem ter feito nenhuma das reformas, sem ter feito nenhuma economia e questionando até furar o teto de gastos, né, que traria de novo uma credibilidade muito ruim para as contas públicas. Né? Perfeito. Querida Zaira, deseja fazer a próxima pergunta? Aqui nós, primeiro as damas. Vamos lá. Então, sobre a credibilidade do Brasil no exterior, né? Gostaria de saber, João, como que você enxerga, né, a imagem do Brasil no exterior e o que deveria ter sido feito de diferente? No caso da pandemia ou em geral, Zaira? Não, considerando até em geral, mas aí considerando que temos uma pandemia que é comum ao mundo inteiro, né? Bom, eu acho que a imagem é muito ruim. Eu acho que só aqueles que se enganam é que acham que tem alguma imagem positiva. Porque a imagem do país, obviamente, ela é muito associada às lideranças políticas que você tem, né? Nós temos um presidente que recentemente foi feito aí por um instituto na Austrália, um ranking entre 98 países, entre aqueles que combateram melhor e os que combateram pior. A Nova Zelândia ficou na primeira colocação e o Brasil ficou na última colocação, como a pior liderança em termos de combate à pandemia, que é o principal assunto do mundo hoje, né? Por outro lado, nós acabamos de eleger um presidente da Câmara dos Deputados, que teoricamente é o terceiro na linha de sucessão do presidente da República, que é um réu condenado em 2 ações no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, então, só em função desses 2 aspectos, a imagem já seria muito ruim. Mas quando a gente olha as outras coisas, quer dizer, a atuação do presidente, de novo, na pandemia, que é o principal assunto do mundo, foi no ano passado e será esse ano, o presidente foi negacionista, foi contra o isolamento, promoveu aglomerações, ridicularizou as vacinas, defendeu medicamentos que não funcionam, tivemos pessoas morrendo sem oxigênio numa das capitais brasileiras, lá em Manaus, né? Então, isso tudo é muito ruim. De novo, país com pouca liberdade econômica, aquilo que a gente já falou, fim da Lava Jato, que foi um principal veículo de combate à corrupção no Brasil, um desastre no meio ambiente, uma política externa que não respeita as nações que têm um relacionamento próximo e são importantes para o Brasil, né? Vemos isso no caso da China, Estados Unidos, França. Um país, como eu já tinha dito anteriormente, que não faz as reformas estruturais. Então, assim, o cenário para o Brasil é muito ruim. Então, a visão de fora não poderia ser melhor, quer dizer, ser pior. Ela é péssima. As pessoas têm a imagem de que não é um país sério, né? E isso, de novo, traz impactos também, obviamente, na parte econômica, né? Então, é muito ruim. No caso da pandemia, eu acho o seguinte, a gente errou bastante, né? Só para falar um pouco do que a gente deveria, acho que, ter feito, né? Focando aí um pouco mais na pandemia, o que aconteceu, de fato, né? A primeira coisa é que o presidente não deu relevância ao fato, pelo contrário, ele minimizou, disse que aquilo não iria ser um problema, quando o que a gente deveria ter feito era exatamente o contrário, né? Entendido que era uma situação grave, que deveria ser tratado de forma prioritária para a gente começar a resolver os problemas, né? Aquela história, quando você se afasta de um problema e transfere responsabilidade, você pode ter certeza que ele não será resolvido, né? E, infelizmente, esse é o padrão adotado pelo presidente. O que eu teria feito em relação à pandemia, né? Aí, usando um pouco, claro, experiência da iniciativa privada, e que eu acho que é muito válido, porque tem muita coisa que a gente poderia fazer melhor na iniciativa pública e não faz, porque a gente não usa características e parâmetros que são utilizados com sucesso na iniciativa privada. Primeiro, nós tínhamos que ter montado uma força-tarefa especial para cuidar do Covid, né? Segundo, essa força-tarefa deveria ter ficado sob o encargo, sob a responsabilidade do presidente da República. Ela era muito importante e fundamental para você não ter o presidente à frente desse processo. Terceiro, eu teria feito isso através de uma coisa bem separada, onde, de fato, a gente teria pessoas da área de educação, pessoas da área de economia, pessoas de estatísticos, gente da parte social, alguém responsável pelo relacionamento com os estados e municípios, alguém responsável em ver as melhores práticas externas, mas deveria ser uma força-tarefa. Eu, particularmente, teria deslocado isso do Ministério da Saúde, deixaria o Ministério da Saúde fazendo o dia a dia dele e faria uma força-tarefa que iria interagir com todas essas áreas, com pessoas responsáveis, mas ligado direto ao presidente da República. Por quê? Porque a gente precisava ganhar
muita velocidade. E o que a gente sabia da pandemia? Que a gente não sabia muita coisa. Então, que a gente precisava aprender ao longo do processo, validar as ações, mensurar o que estava sendo feito e, eventualmente, fazer a troca disso, né? Então, acho que isso deveria ter sido, de novo, uma força-tarefa especial embaixo do presidente da República. E nada disso foi feito, né? Isso ficou de lado, foi colocado no Ministério da Saúde, a gente acompanhou aí 3 trocas de ministros, atendendo não necessariamente caráter técnico, né? Mas sim caráter político ou interesses do presidente. Então, o fato é que tudo isso acabou andando de uma forma muito ruim, né? Não é à toa, como eu disse, que o Brasil foi muito mal qualificado nessa gestão. Uma segunda coisa que a gente deveria ter feito em paralelo, eu acho que o presidente deveria ter feito, é ter chamado o Congresso e dito o seguinte: nós estamos num cenário de emergência. Não é só aprovar auxílio, que são necessários, fazer alguns esforços de curto prazo. Nós precisamos colocar um plano de transformação para o Brasil. Há quanto tempo a gente fala que precisa ter um Estado menos intervencionista, que precisamos fazer uma reforma tributária, que precisamos reforçar a nossa educação, que precisamos fazer uma reforma administrativa, precisamos cortar privilégios, benefícios, privatizar. Por que não foi feito, aproveitando esse momento, também uma agenda de emergência? Eu brinco até que a gente tem uma PEC emergencial que está desde 2019 para ser aprovada, quer dizer, uma PEC emergencial que está aí há mais de 1 ano e meio, vai completar 2 anos e a gente não consegue aprovar. Então, assim, faltou essa coordenação para, de fato, colocar um padrão de reformas que poderia atrair mais investimentos. E, por último, é um pouco aquilo que eu tinha falado. Eu acho que o auxílio emergencial era importante, mas ele podia ter sido mais bem planejado, né? Tem saído aí algumas matérias mostrando que um pedaço dele não foi colocado justamente para as pessoas que mais precisam. Agora a gente está vendo um outro buraco sendo criado, então ele tinha que ter sido mais bem planejado e não aquela história que, na minha impressão, ficou uma briga entre o Congresso e o presidente, querendo ter um ganho político. Quem dá mais, eu dou R$200, não eu dou 500, não eu dou 600, e não ter sido feito um planejamento, especialmente num país que tem umas contas públicas tão deterioradas como o Brasil, né? Mas, assim, essa seria mais ou menos a linha que eu teria seguido, mas isso pressupõe, novamente, você ter não só experiência de gestão, mas como vontade de resolver os problemas, né? O que muitas vezes não acontece, né? E ainda dá tempo de o presidente fazer tudo isso, recuperar sua imagem, ou já passou? Jonas, eu acho muito difícil, porque ele não é da característica dele. Eu acho que... Por que eu acho difícil? Vamos lá, para algumas coisas, né? Primeiro, que ainda tem uma parcela expressiva da população, a gente pode abordar um pouco isso, que continua a endossar as coisas erradas, né? Então, a primeira coisa que você tem para fazer quando você quer mudar é mostrar para as pessoas que tem um erro. As pessoas, ainda tem uma boa parte da população que o considera um mito e não mostra ele que ele está errando. Tanto é que ele não muda, que ele já está fazendo propaganda de um novo medicamento, né, sem comprovação científica. Exato. Então, assim, ele não muda, pelo contrário, ele insiste nas mesmas teses, né? Essa própria eleição da Câmara mostrou isso, quer dizer, o toma lá da cá funcionando a todo vapor. Então, assim, eu acho que não tem essa pressão ainda, não vejo nele humildade para aceitar os erros, ele e especialmente dos filhos ali do entorno, né? Não vejo dele preparo e disposição para fazer essa mudança. Então, assim, eu sou muito cético, eu não acredito no fato de que nos próximos... Ele tem menos de 24 meses de mandato, que já passamos da metade, e, obviamente, o foco dele vai ser a reeleição, coisa que ele, inclusive, tinha dito na campanha eleitoral que não iria concorrer, né, à reeleição. Então, acho pouco provável, e aí a gente cai num cenário que é muito ruim, porque a gente fica dependendo da situação piorar do ponto de vista social, econômico e sanitário, para as pessoas acordarem, né? Então, é muito ruim, porque você fica esperando os fatos. E aí, eu acho que tem uma coisa que vale a pena comentar, pelo menos eu tenho hoje essa avaliação, é que no passado as mídias sociais eram importantes, porque elas eram um ambiente para debate, para troca de ideias e aprendizado.
e evolução. E hoje, na verdade, na minha avaliação, boa parte delas é um campo de batalha, onde as pessoas ali vão com as ideias pré-concebidas, como se fossem torcedores de time de futebol, e o sujeito, um é Flamengo, outro é Fluminense, ninguém está ali para discutir as características de um time ou do outro, está para torcer, para gritar, para xingar. Então, essa característica que era da gente ter um bom debate e evolução por um processo de aprendizado, virou um negócio, um campo de batalha, o que é muito ruim, né? Então, cada um fala o que pensa, o outro fala o que ele pensa também, os argumentos são totalmente irrelevantes, a lógica e a racionalidade simplesmente não existe, então houve um empobrecimento do debate. E quando você tem empobrecimento do debate, você fica mais distante das soluções, né? Porque você não consegue nem chegar ao diagnóstico, quanto mais a solução. Então, acho que no Brasil, a gente ainda está longe de ter o diagnóstico correto. Então, a solução está mais distante ainda, né? Infelizmente. Em 2018, se o João tivesse sido eleito, nós teríamos várias vantagens, né? Uma delas é que não teríamos filhos, né? Só filhas. Pelo menos... E o mais importante, eu diria, que é o seguinte: nenhuma delas está na área pública. Uma Exatamente. Outra é arquiteta e outra é engenheira. Ninguém está na área pública. Porque isso é uma coisa, inclusive, que a gente sempre falou no Novo, né? A gente sempre defendeu, desde o início do partido, que política não deveria ser profissão. Você tem que estar na área privada, dar a sua contribuição para a área pública, volta para o mundo privado, e o presidente adotou há 30 anos a política como profissão, e não só adotou, como levou quase todos os membros da família para isso, né? Passou a ser uma republiqueta, da família inteira. Vai lá, Andréia. Só não levou a caçula porque ainda não tem idade. Vai lá, Andréia. João, quando você estava tocando nas questões de propostas, né, o que você faria de diferente, você falou uma palavra que muitas vezes nós que somos liberais somos considerados os bichos papões desse tema, a questão social. Com a pandemia, a gente percebeu que os mais pobres acabaram sendo mais afetados, a desigualdade que já existia simplesmente aumentou e pessoas mais pobres acabaram morrendo com maior frequência. Então, a minha pergunta não só pensando em pandemia, mas pensando num governo liberal, qual que é a posição de um governo liberal olhando para o social? Liberal olha para o social? André, acho que isso aí é uma das grandes falácias que a gente precisa desarmar, né? Porque eu, por exemplo, durante a campanha, um dos muitos questionamentos que eu vi com frequência era o seguinte: mas, João, você acredita que dá para ter um Estado menor num país tão pobre? E é justamente o contrário, a gente está invertendo o processo. O país é pobre porque o Estado é muito grande e ele concentra recursos, ele faz uma transferência contínua dos mais pobres para os mais ricos. Por que a gente tem um Congresso que custa 10 milhões de reais por dia? Desculpe, 29 milhões de reais por dia, quase 10 bilhões de reais por ano, gastando não sei quantos milhões em combustível? Por que a gente tem as Forças Armadas comprando cerveja ou uísque? Quer dizer, qual é o sentido? Eu acho que eu não entendo isso. Por que no Brasil isso inclusive acontece em empresa privada, né? Quer dizer, ninguém recebe reembolso de despesa de compra de bebida alcoólica. Não faz sentido o governo comprar bebida alcoólica, não tem a menor lógica, entendeu? Então, assim, o que acontece é que a gente dá muito poder aos políticos que vêm com o discurso de que precisam desse poder, que precisam dessa autonomia para prover às pessoas do que elas necessitam. E o que a gente já tem acompanhado ao longo de toda a história do Brasil nos últimos anos é que cresce a carga tributária, cresce a intervenção do Estado e a vida das pessoas só piora. Então, assim, o discurso não bate com a realidade, né? E por que justamente os países que têm mais liberdade econômica, onde as pessoas têm melhor qualidade de vida? Porque o dinheiro está no bolso do cidadão, né? Então, é isso que eu acho que a gente precisa reverter, porque passa-se a ideia de que a turma, vamos dizer, da esquerda quer o bem das pessoas e a turma que é liberal não, quer o mal, quer o dinheiro. Não, nós queremos o bem. Nós queremos o bem também, inclusive foi por isso só que a gente montou o Novo. Só que nós estamos dizendo o seguinte: esse formato de pôr mais dinheiro na mão do Estado, e quando a gente fala Estado, tem que lembrar sempre, leia-se políticos,
Não é que a gente está pondo o dinheiro na mão da Madre Teresa de Calcutá. Nós estamos colocando o dinheiro na mão do sujeito que está sendo investigado como na Lava Jato, do outro que é réu, do outro que está lá no Congresso há não sei quantos anos, do que recebeu propina do JBS, do que foi condenado e voltou para o Congresso, entendeu? Então, são essas pessoas que a gente tem que entender que o ideal era que o dinheiro ficasse no bolso de quem precisa. E muitos dos programas sociais do Brasil, na verdade, eles acabam transferindo renda, não necessariamente para os que mais precisam. O Bolsa Família, que é o mais eficiente, ele transfere 57% dos recursos para os 20% mais pobres da população. Esse é o mais eficiente que existe. Aí você fala, bom, mas o mais eficiente não deveria transferir 100% dos recursos para os 20% mais pobres? Não, ele transfere só para 57%, mas mesmo assim é o mais eficiente. A gente tem um tipo de tributação que, de novo, concentra a renda. A gente tem um sistema de educação onde o ensino básico e fundamental é muito ruim e o nível superior público é bom, consequentemente você faz com que os pobres estejam pagando as faculdades dos mais ricos. A gente tem um fundo de garantia que paga taxa abaixo da inflação para o trabalhador e empresta esse dinheiro para grandes empresas a taxa subsidiada. Então, no Brasil são mais de 300 bilhões de incentivos fiscais e de exonerações, de novo, transferência para grupos específicos, né? Então, a gente viu recentemente a Ford indo embora depois de receber durante anos 25 bilhões de benefícios fiscais. Então, tudo isso a gente precisa mostrar, tudo isso a gente precisa explicar e ver os exemplos do mundo. Quando a gente começou, isso é interessante, porque quando a gente começou o Novo, eu particularmente entendia pouco de liberalismo, acho que os fundadores mais próximos também, e a gente falava, bom, mas qual é o modelo? Qual é o modelo que a gente quer para o Brasil? Aí a gente foi pesquisar e foi entender, bom, qual é o modelo que funciona melhor? Vamos ver o que dá certo fora do mundo. E o que dá certo é justamente você ter mais liberdade, né? Mais recursos. Então, como explicar isso para as pessoas mais simples, assim, que acham que olha, a benfeitoria do governo ajuda e não atrapalha, sei lá. Não, eu acho que nós, como liberais, nós temos que ter alguns programas que são relevantes. Um programa de renda mínima para aqueles que estão na miséria absoluta, um programa de educação que faça com que as pessoas realmente possam se capacitar e tenham, sim, oportunidades mais à frente, né? Então, acho que esse tipo de coisa é que deve ser colocado. Agora, a minha visão até durante a campanha e conversando com pessoas mais simples e tudo, é que muitas delas têm esse entendimento de que é difícil de montar o negócio deles lá, porque assim, o Estado atrapalha muito, empurra eles para a informalidade. Então, já existe um pouco dessa percepção. Agora, o que eu acho que precisa, e aí isso é fundamental, e no Brasil falta, é que a gente tenha lideranças, tanto no mundo político, quanto na iniciativa privada, falando que a gente tem que mudar esse modelo. Infelizmente, esse é um modelo que, para alguns, na área empresarial, é bom, porque ele reduz a concorrência, ele traz a possibilidade de você ter benefícios junto do Estado, ele ajuda, muitas vezes, a fechar a economia para proteger a indústria nacional, os players nacionais. Então, assim, tudo isso a gente precisa mudar, e o problema é que essa mudança passa por lideranças. E o Brasil hoje, na minha avaliação, claro que tem exceções, mas é um país onde você tem falta de lideranças, né? A gente vê a dificuldade que é no Novo para trazer candidatos, para saírem para o governo, para saírem para a prefeitura, dispostos a ir para Brasília, porque há um buraco de lideranças aí, né? A gente mesmo agora está aí há 1 ano e meio praticamente das eleições de 2022, e é difícil você discutir nomes, pensar em nomes, seja no nível federal, seja no nível estadual, porque faltam lideranças, né? Jonatas, querido. Continuando, João, nesse aspecto, então, o Novo foi fundado há 10 anos, como já falamos no começo. Em 2018, elegeu seus primeiros deputados federais. Minha pergunta vai nesse sentido. Da sua ideia e dos fundadores do Novo, há 10 anos atrás, a ideia original, e a prática dos eleitos no Congresso, quão próximo isso está? Muito próximo, pouco próximo, entre o ideal e a prática no Congresso?
Jonas, eu diria o seguinte, tem coisas, na minha avaliação, eu diria que o saldo geral é positivo, né? Eu acho que a atuação dos deputados no início foi muito marcado por uma tese que a gente sempre defendeu no Novo, que era o corte de mordomias, o corte de privilégios, porque isso faz com que você dê o exemplo e é o tipo de coisa que só depende de você. Então, reduzir verba de gabinete, reduzir assessores, é uma coisa que você não depende do entendimento. Então, eu acho que isso foi muito bom. A segunda coisa, nós temos uma equipe muito técnica, né? Os nossos deputados são técnicos, seguem geralmente os princípios e valores do Novo, eu diria que quase que na totalidade, uma outra coisa é irrelevante. Então, acho que isso também tem seguido os princípios e valores e são um bom exemplo, então, da atuação, né? Eu, particularmente, tenho isso, isso é público, eu acho que a gente já deveria ter, e aí é a ressalva que eu faço, um posicionamento mais firme em relação ao governo Bolsonaro, como oposição, né? É óbvio que no primeiro momento, mas isso também é uma coisa que não cabe só aos mandatários, isso cabe principalmente à instituição. Na verdade, os mandatários, no fundo, por estatuto até, eles seguem muito o que deveriam seguir, né? O que a instituição recomenda naquelas teses que são de abrangência nacional, né? Então, eu diria que, no geral, tem sido bom, porque tem seguido esses princípios e valores, tem sido um grupo técnico, tem votado de forma muito uniforme, na grande maioria das vezes, né? O que também é fundamental para a gente ter o senso de instituição, mas eu faço uma ressalva em relação ao posicionamento do governo Bolsonaro, passados 2 anos, né? É natural que, no primeiro momento, a gente quisesse avaliar um pouco melhor, claro, queríamos que desse certo, apoiar as pautas que são essenciais, mas acho que 2 anos depois do início do mandato, e tendo visto tudo que tem acontecido, acho que já dá para ter uma visão mais conclusiva sobre o governo, né? Até para que a gente possa, de fato, traçar uma estratégia para 2022. Afinal de contas, nós achamos esse governo bom e vamos apoiá-lo em 2022 ou nós achamos ele ruim e teremos uma oposição a ele que precisa ser construída e precisa ser clara para a gente ter coerência, né? Então, acho que essa é a ressalva que eu faço em relação ao desempenho da bancada apenas. Há poucas semanas, João, tanto o Alexis como o Poit estiveram conosco e, pelo que eu entendi da fala deles, falta elemento jurídico para o impeachment do presidente. E pelo que eu acompanho nas suas redes sociais, você acha que não, que já há elementos mais do que suficientes para o impeachment. Falta entendimento de que lado? Assim, eu acho que de novo, eu não sou jurista, então eu gosto de consultar quem entende do assunto para dar uma opinião mais correta, né? Então, todas as pessoas, todos os juristas que eu conversei, pessoas que eu admiro, pessoas que têm boa reputação, elencaram não 1, não 2, não 3, não 4, não 5, uma série de crimes cometidos pelo presidente da República, né? Então, assim, eu acho que não há dúvida de que existem os crimes. O que falta, o que a gente sempre ouve, é que falta o clima político. Mas o clima político deve ser criado pelo cidadão, né? A gente não pode esperar. No caso da Dilma lá atrás, quando o impeachment começou, não havia maioria em favor do impeachment, mas ele aconteceu, né? E a outra coisa, o fato de muita gente dizer, mas é difícil no momento, a probabilidade é baixa. Se fosse assim, a gente não teria criado o novo. Quando eu fui conversar com as primeiras pessoas, eles já disseram, bom, João, essas 500 mil fichas, esquece, vocês não vão conseguir. Eleger gente, depois sem usar dinheiro público, gente não seja conhecido, esquece, isso não vai dar certo. Então, assim, se a gente não for fazer as coisas porque a gente acha que é certo e confiar na nossa capacidade de entrega, você não sai de dentro de casa, né? Então, assim, o impeachment, eu não tenho dúvida de que, de novo, consultando as pessoas que entendem do assunto, tem de sobra crimes de responsabilidade. E a gente não precisa ir longe, né? A gente acompanha o presidente da República, o que ele faz. Eu mesmo que não tivesse essa informação dos juristas, eu ficaria me perguntando o que mais que será que um presidente precisaria fazer para ter crimes de responsabilidade se tudo que o Bolsonaro fez não representa um crime de responsabilidade, né?
condenar pessoas à morte, assim, deixar desassistido, falta de oxigênio, falar de aglomerações e contra as instituições de direito, atacar nações estrangeiras, quer dizer, uma série de coisas, aparelhar órgãos do Estado, utilizar a BIM, aparelhar a Polícia Federal, quer dizer, o que falta mais, né? Então, eu acho que eu vejo como uma falha nós não nos posicionarmos fortemente a favor do impeachment. Se ele vai acontecer ou não, é outra discussão, mas a primeira coisa que você faz é ter o posicionamento, né? Vai lá, Joel de Recife. Você conhece Recife, João? Lá, claro, claro. Joel é o homem que cuida lá da praia, lá, ele fica espantando os tubarões. Lá. Tubarões, né? A sunguinha vermelha dele. Boa noite, prazer aí. Bom trabalho com os tubarões. Companheiro João, eu sou correspondente avançado dessa bagaça. E veja que eu sou censurado. Eles não me deixam entrar, me botam em backstage, que eu não sei o que é isso. Mas eu queria perguntar para você, companheiro, quando eleito, a sua primeira medida provisória é para diminuir a bitola da lata de leite condensado, que para nós da imprensa está de fuder, estamos sofrendo muito? Não, acho que assim, a primeira medida, Joel, que eu faria era ir até o Congresso e conversar com eles. Falei, olha, eu prefiro não fazer medida provisória nenhuma. Nós estamos aqui com um plano para mudar o Brasil. O que eu me propus a fazer, eu apresentei para vocês e para todos os cidadãos brasileiros. Eu fui eleito para isso e eu quero o compromisso de vocês de que a gente vai fazer isso junto. Vamos trabalhar junto e a gente vai discutir por que algumas das coisas não vão ser aprovadas, por que outras vão ser e por que faltaria para alguns serem aprovadas, né? Mas assim, eu comentei aqui inicialmente uma coisa que eu faria, se fosse para ter uma coisa simples, é o seguinte, essa história de bebida alcoólica, isso me dá uma agonia desde a época de partido, desde a época que a gente começou a ver a história de fundo eleitoral, que o Novo tentava devolver e tenta até hoje, né, o dinheiro do fundo partidário, não é nem fundo eleitoral, fundo partidário. E a gente via partidos fazendo convenções e pagando caipirinha com dinheiro do fundo partidário para os seus membros lá, né? Não faz menor sentido isso. Então, a gente tem imposto para pagar bebida para a turma. Mas eu acho que, assim, eu gosto da ideia da gente ir com um plano, um planejamento para a gente implementar as coisas. E esses gastos aí no Brasil de hoje são um absurdo, né? Acho que nos incomoda. Agora, de novo, o ruim desse processo é que a gente toma ciência disso, fica super indignado, nós fazemos uma postagem lá, aí tem milhões de pessoas comentando, e daqui a 2, 3 dias, uma semana, 10 dias, um mês, vão fazer de novo, vão comprar de novo, vão fazer outra coisa. Se a gente não transformar essa nossa indignação em mudança do status quo, numa representatividade adequada, a gente vai ficar sempre sendo único e exclusivamente aquele sujeito que grita na mídia social. E foi muito isso, inclusive, que a gente falou lá na época da criação do Novo. Falou, olha, ficar só indignado é bom, mas é o primeiro passo. Se a gente ficar só indignado, a turma vai gostar. E tem um negócio interessante que eu acho que tem um processo aí que é muito ruim na política, é que essa indignação, se ela se limitar apenas uma indignação, o que ela acaba tendo como efeito é afastar as pessoas boas da política, porque você fica indignado com a política e, consequentemente, você fica indignado com todo mundo que está lá. E o sujeito de fora fala, bom, mas para que eu vou entrar nesse meio onde todo mundo é mal visto? Não, deixa essa turma que está lá já. E com isso a gente vai perpetuando o mesmo time que está aí, né? E que certamente adora isso, porque tira a concorrência, que é tudo que eles querem, né? Não, eu tinha várias perguntas para te fazer, e uma delas era justamente, tu tem que ser analisado psicologicamente. O que tu faz aí, homem? Eu não sei, eu fico me perguntando às vezes, eu falei, porque especialmente agora, já depois de, assim, fora do Novo e por ter adotado uma postura mais firme em relação ao Bolsonaro desde de março, né? Eu até acho interessante isso, porque essa minha decisão foi muito em março, depois de ver aquele pronunciamento
onde ele dizia que era só uma gripezinha, a gente já estava vendo o que estava acontecendo na Ásia, o que estava acontecendo na Europa, e eu falei o seguinte, bom, mas vamos lá, eu pensei comigo mesmo, né? Eu falei, bom, eu montei o Novo, dei um trabalho danado que era para melhorar a vida das pessoas. E eu estou vendo agora um presidente da República que está só piorando a vida das pessoas, vai colocar em risco a vida das pessoas. Eu não posso ficar calado, eu tenho que falar alguma coisa. E o interessante é que muitas vezes eu vejo o comentário, o João está fazendo isso por um oportunismo, por um calendário eleitoral. E eu penso exatamente o contrário. Eu penso que aqueles que não estão se colocando contra a tudo isso que está sendo feito, é que estão, ou desconhecem o que está acontecendo, que acho que já é um pouco provável, né? Ou tem algum oportunismo aí nesse processo, né? Mas realmente é um negócio difícil, porque no Brasil, você se envolver na política, eu ouvi isso de alguns amigos quando eu fui montar o Novo, falou, João, olha, se fosse você, não me metia nesse negócio não, porque é complicado, mas assim, se todos nós pensarmos assim, então é melhor deixar o Brasil e ir embora. Como eu quero morar aqui, minhas filhas querem morar aqui, eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, assim, não é uma tarefa simples, você não pode pensar muito sobre por que você se meteu nisso, porque não existe uma resposta clara, racional e objetiva, mas o fato é porque acho que você tem que fazer, né? Acho que é basicamente por isso. João, eu tenho algumas opiniões com relação a isso. Eu sempre falo, eu brinco com os meus amigos, eu digo, vamos botar um pano branco em tudo, vamos embora e deixa valorizar. Quando ficar valorizado, a gente vende ou devolve para os portugueses. Exato. O que muita gente fala, né, que é melhor sair do aeroporto, mas assim, por outro lado, isso é uma coisa que é ruim de um lado, mas ao mesmo tempo é bom, são nessas situações limites, quando há uma deterioração maior, é que as pessoas ficam mais alertas, ficam com vontade de mudança, né? O ideal era que a gente não precisasse chegar numa situação tão ruim para fazer as mudanças, né? A gente tivesse, o que eu sempre brinco, né? Se você pudesse descobrir que o motorista é ruim antes de bater o carro, é muito mais saudável. Você pede para sair, sai do carro e busca outro. Agora, quando você espera bater, você às vezes pode sair machucado, né? Mas no Brasil, infelizmente, a nossa tradição tem sido esperar o motorista bater com o carro. Então, a Dilma, que a gente sabia que era ruim, foi reeleita, bateu com o carro. O Bolsonaro, que está há 28 anos lá, sem ter feito nada relevante, está aí com o carro, dirigindo e acelerando, e a turma, não, vamos embora, acelera que está indo na coisa, não vai dar certo, vai bater com o carro. Então, essa é um pouco do que a gente tem que estar atento. João, antes que eles me censurem, eles vão me derrubar. Acredite nisso. Eu sou censurado direto aqui. Se você fosse fazer uma prova do Enem e a pergunta fosse em quem você votaria? No louco, no ladrão ou no ex-banqueiro? Ou nenhuma das respostas anteriores? Ai, Joel. Eu sou suspeito, né, João, para falar disso. Vamos lá. Lembrando que se Tá bom, me derrubem aí, pode me derrubar, já fiz o que eu queria fazer. Vou ter que censurar o Joel. Vai lá, Gustavo. Bom, boa noite a todos. Eu queria mandar um abraço para o Zé Renato, que está nos acompanhando, o Vinícius, que é líder do Novo aí em Rio Claro, o Alexandre Popó, a Fernanda Monteforte, a Mônica Rosenberg, a Ângela Quintanilha e a Luciana Alberto e o nosso grande amigo Pedro Varim. Queria mandar um abraço para todos vocês. Obrigado por estar acompanhando o programa. João, muito obrigado por ter aceito o convite para bater o papo aqui com a gente. Sou filiado desde 2018 aqui em Araras. Tentei passar pelo processo seletivo e trazer o diretório para Araras. Não conseguimos aqui em Araras, mas chegamos perto. Chegamos a 38 filiados ativos aqui em Araras. Fizemos um trabalho muito bacana. Hoje estou um pouco mais afastado, deixei outro pessoal assumir. Inclusive, quem assumiu o líder, ele é neto da nossa filiada mais velha do partido, que eu creio que é aquela filiada, inclusive acho que você chegou a compartilhar a filiação dela. Ela é de 108 anos, ela é daqui de Araras, e o neto dela, que é o novo líder aqui em Araras, para a gente disseminar a ideia do novo. A minha pergunta é o seguinte: a gente percebeu hoje que tem muitos filiados do Novo que não é tão liberal assim, que defende o Bolsonaro.
o que nós precisamos fazer hoje, como partido, como instituição, para conseguir fazer com que as opiniões agora comecem a fazer sentido para que todos possam chegar a um plano estratégico para 2022. Porque eu vejo o partido hoje muito dividido sobre opiniões a favor Bolsonaro, contra Bolsonaro, que não está fazendo bem, acredito eu, para o Partido Novo. Então, eu gostaria que você explanasse um pouquinho como que a gente poderia se comportar e fazer para que a gente pudesse cada vez mais estar bem alinhado e partir para um plano para 2022. O novo ficou velho antes de passar pela puberdade, João? Acompanhando a pergunta do Gustavo. Boa. Olha, é uma preocupação que a gente tem que ter sempre, né? Eu, assim, como roteiro, eu voltaria muito à essência do novo, para a gente saber o seguinte, porque o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter um caminho, nós precisamos ter uma identidade dentro do partido. Não necessariamente pode ser que a gente consiga, junto a todos, ter um consenso, né? Nem sempre o consenso é a melhor saída e nem sempre o consenso é possível, especialmente quando você tem visões muito distintas. Então, tem um período para as pessoas discutirem, para as pessoas refletirem, e depois tem um período da decisão. Dada essa decisão, pode ser que você precise tomar um rumo diferente, um grupo vai tomar um certo rumo e um outro grupo vai tomar um outro rumo, né? E aí, o que para mim é determinante nesse momento é nós termos uma identidade do novo. E para isso é fundamental a gente voltar ao que era a essência do novo. Para que a gente montou o novo? Qual era nossa ideia? O que está por trás da montagem do novo? O que a gente quer? Para a gente não correr o risco de estar indo por caminhos que estão atendendo situações específicas, são decisões conjunturais e não decisões estruturais do partido, né? Da forma como ele foi montado. Então, acho que a primeira coisa é lembrar qual era o propósito que a gente fez o novo. O propósito era melhorar a qualidade de vida das pessoas de forma sustentável, da maior quantidade de pessoas, o mais rápido possível, né? Essa é a primeira coisa. Não era ter poder. O poder sempre foi entendido como uma forma para nós fazermos a mudança, especialmente enxugando o poder dos políticos do Estado, né? Então, acho que isso é muito importante para a gente direcionar o que a gente quer. Segunda coisa fundamental, nós sempre acreditamos que o novo só seria viável, e aí talvez batendo na pergunta se a gente ficou velho ou não, isso é uma coisa que no momento em que a gente perder esse pilar, o novo passou a ser rigorosamente mais um, eventualmente sem muitas das vantagens que os partidos tradicionais têm, porque a gente não usa dinheiro público, a gente não tem quadros já que foram formados na política, a gente não tem isso, a gente não tem essa malandragem política, porque era da essência do novo não ter isso, né? Então, qual é um grande pilar do novo? Funcionar como uma instituição, porque apenas funcionando como instituição, nós conseguiremos atrair pessoas qualificadas que querem dar sua contribuição e não vir para a política para ter poder, para ter status, para ter relevância, né? Só sendo uma instituição a gente conseguirá atrair bons candidatos. E só com uma instituição forte, com uma marca forte, com princípios, com regras, é que a gente conseguirá fazer com que pessoas que não são figuras públicas, que não são conhecidas porque não tiveram exposição em algum segmento da mídia, ou porque foram esportistas, ou porque foram artistas, ou porque são políticos tradicionais, serem eleitos. Então, o novo só consegue atrair gente boa e só consegue ter viabilidade eleitoral se a gente for uma instituição. E para ser uma instituição, a gente cai de novo naquela história. Precisamos ter uma identidade, precisamos ter regra, precisamos ter separação entre mandatários e gestão do partido, né? Então, tudo isso é muito importante. E aí, o que me preocupa sempre nessa avaliação infelizmente, são as eleições, porque os processos eleitorais que acontecem a cada 2 anos, mas eles acontecem a cada 2 anos, mas eles são sempre antecipados. Os processos eleitorais empurram o novo para uma lógica eleitoral, uma lógica de ganhar poder, uma lógica de eleger, né? Quando, na verdade, eu já falei isso várias vezes e continuarei repetindo, quer dizer, o resultado da eleição tem que ser uma consequência da gente ter atraído muitos filiados, da gente ter colocado as nossas ideias em práticas,
da gente ser uma instituição que tem protagonismo, é inovadora, porque nós também nos propusemos, desde lá do início, a ser uma instituição diferente na política. E isso significa João, ter protagonismo. deixa eu aproveitar e te interromper um minutinho nessa sua fala. Você comentou que, assim, nós somos uma instituição e nós não queríamos o poder, nós queríamos mudar essa lógica, né? Só que a impressão que a gente tem muitas vezes é que quando até os nossos mandatários assumem o poder, eles tomam gosto pelo poder e aí acabam meio que mudando um pouco, desviando um pouco o caminho que era proposto lá no início. Você percebe isso no novo? Você percebe que a gente tomou gosto pelo poder? André, eu diria o seguinte, é natural do ser humano, especialmente aquele que se propôs a fazer um sacrifício, ou pelo menos a grande parte deles, eu diria que a maioria, daquelas pessoas que se propuseram a fazer um sacrifício de entrar na área pública para ter poder, é natural que seja difícil ou contra a natureza a pessoa dizer assim, bom, agora que eu fiz todo esse sacrifício para ter poder, eu quero abrir mão desse poder, né? Por isso que a atuação da instituição é fundamental, né? Por isso que a atuação da instituição fazendo, e o novo tem isso, prevê no estatuto uma área de apoio ao mandatário, por isso essa fiscalização, uma rotina muito forte da instituição, procedimento, é fundamental para que a gente não caia nessa armadilha de transformar a eleição no nosso principal objetivo, porque ele tem que ser consequência. Porque o que foi que levou à criação do novo? Foi quando a gente começou a pensar lá atrás, foi o seguinte, bom, como é que a gente faz para melhorar a vida das pessoas? Monta uma ONG, ajuda umas instituições de caridade, e o resultado, o raciocínio foi, bom, mas a área pública tem uma escala e um impacto muito maior, e os recursos já estão lá. Então, o que a gente precisa fazer é ir para a área pública. Então, a gente precisa de uma plataforma que nos leve à área pública para usar esse poder que ela tem para reduzir o poder dela. Mas, assim, então, me preocupa, claro, eu sempre falo, né, que uma das posturas que a gente deve procurar sempre nos nossos candidatos, isso é difícil de mensurar, é difícil de identificar, mas é a humildade e entender que a ida para a política é uma contribuição que ele vai estar dando, não é aquilo ali que deve fazer o principal legado dele, é ter devolvido o poder para as pessoas e não ter ficado um político famoso, conhecido. Mas, de novo, quando as pessoas caem nesse meio, especialmente eu diria que quando você tem uma cidade que vive dentro dessa lógica, você tem que lutar diariamente com essa lógica e você tem que ter ajuda externa para te tirar dessa armadilha. E a ajuda externa tem que vir do partido. Então, a gente não pode endossar esse processo. E aí, por exemplo, quando eu penso em 2022, eu fico pensando, bom, em 2022, o que a gente quer? Nós queremos um padrão novo de verdade, que vamos divulgar nossas ideias, vamos ter posicionamentos, vamos atrair filiados, e a eleição será o resultado disso? Ou a gente vai entrar, só para citar um exemplo, no padrão tradicional, no padrão, sei lá, PSL da vida. Nós queremos eleger 50 caras, porque você pode eleger os 50 e não necessariamente sair com instituição relevante. Volto a dizer, vamos ver o exemplo do PSL. Elegeu o presidente da República, elegeu 50 e poucos deputados federais, mas é uma instituição firme, uma instituição forte. Vamos esquecer por hora só a questão do dinheiro do fundo partidário eleitoral, que a gente nem usa, mas assim, o que está sendo construído? Será que hoje tem muita gente boa dizendo, não, o PSL foi um sucesso, eu quero sair candidato pelo PSL em 2022? Entendeu? Então, assim, nós não podemos cair nessa armadilha, porque se a gente cair nessa armadilha de que a eleição é fundamental, de que isso que é importante, porque eu quero ter... Isso foi uma briga, vocês acompanharam para 2020, porque muita gente dizia, bom, eu quero ter um sujeito para votar aqui na minha cidade. É natural que ele queira ter, eu também quero ter, foi por isso que a gente montou o novo, mas tudo a seu tempo. Se não tiver o filiado, se não tiver a quantidade X de filiados, se as ideias não forem aceitas, não adianta ter o candidato, porque não vai dar certo, não vai funcionar, né? Então, assim, a gente precisa estar muito atento a isso, porque nós somos constantemente empurrados para o caminho tradicional. E muitas vezes isso foi verdade desde a fundação do
do Novo, o que sempre nos diziam, mas não é assim que faz na política, vocês estão fazendo errado, não sei o quê, mas a gente quer fazer diferente. No nosso conceito, não é fazer errado, é fazer diferente, é fazer certo, porque o que está errado é o que é feito, né? Então, a gente precisa ter isso e, de novo, tentar evitar projetos de poderes que existirão. Isso existe desde o início do Novo. Quando a gente começou a coletar assinatura, cansava de receber mensagem no Fale Conosco, naquela época eu que respondia, eu e o Rosa que respondíamos Fale Conosco, que dizia o seguinte, olha, eu consigo 15 mil assinaturas aqui em Teresina, aí o outro, eu consigo 6 mil aqui em Palmas, aqui no Tocantins, mas eu quero o diretório para a gente. Aí ele falou, não, obrigado, mas não é assim que funciona o Novo. Quer dizer, então, quando a gente obteve o registro, recebemos um monte de gente, eu queria me transferir para o partido, porque eu não estou indo bem aqui no meu, mas eu sou candidato, eu sou lá deputado, alguma coisa, ou prefeito, ou vereador, mas eu quero também ter a gestão do diretório aqui na minha cidade. A gente falava, não é assim que funciona, entendeu? Então, isso é uma coisa recorrente e pior. Isso será tão mais forte quanto mais relevante for o Novo. E isso que é interessante, nós só nos tornaremos relevantes porque a gente teve uma instituição forte. Nós só elegemos mandatários porque nós tínhamos uma instituição forte. Mudar esse roteiro agora, de que não, agora que a gente elegeu, a gente pode fazer um roteiro diferente, é um tiro nos dois pés, né? E a gente não pode deixar isso acontecer, porque nós pagaremos muito rápido esse preço, porque o Novo ainda é uma instituição muito jovem, ainda muito imatura, ainda com pouco apoio de formadores de opinião pela forma como funciona a nossa sociedade, né? Então ainda tem muito desafio. Não é fácil, não é fácil. João, é assim, eu acho que é por aí. Vamos ver se eu estou errado ou se eu estou certa. Não é você ter um projeto pessoal e procurar o Novo para realizá-lo. É você conhecer o projeto do Novo e querer fazer parte dele. É isso? É isso, sim. Eu brinco, dou um exemplo que eu dou, quando em 15 de setembro de 2015, a gente saiu lá do julgamento do TSE com o partido aprovado. Acabamos de sair, aí na antessala assim, do auditório, onde foi feita a votação, chegou um grupo, se aproximou de mim e falou, olha, parabéns, nós somos lá de São Luís e a gente já tem um grupo aqui formado, a gente quer lançar candidatos aí em 2016. Aí eu perguntei para eles, deixa eu entender, vocês querem serem candidatos ou vocês querem ser candidatos pelo Novo? Se vocês querem ser candidatos, eu diria a vocês que o Novo é o pior lugar para vocês virem. Não recomendo, não aconselho vocês virem para o Novo, porque no Novo a gente vai abrir mão de privilégio, a gente não vai fazer coligação com quem não tem afinidade, não vamos usar dinheiro público, consequentemente a chance de vocês aqui é muito baixa. Agora, se você disser, não, eu quero ser candidato pelo Novo, porque eu acredito nos princípios e valores, aí tudo bem. O grupo nunca mais tive contato com esse grupo. Felizmente. O João, Cláudio, Gustavo, vamos passar aí a ordem, senão a gente pula aqui. Desculpa. Vai lá, Cláudio. Boa noite a todos, boa noite, João. Estão me ouvindo direitinho? Muito bom, tudo ótimo. Vamos lá, então. Uma dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia é esclarecer para as pessoas o que é e o que não é liberalismo. Né? E a gente vê por aí que muitos acreditam que uma sociedade liberal ela se constrói da economia para a sociedade, ou seja, quanto mais livre for a economia, a sociedade vai de alguma forma esotérica e acompanhar isso. Historicamente, eu vejo o contrário, né? Que as melhores condições para a liberdade econômica ocorrem quando já se tem um ambiente social liberal. Né? Então, pessoalmente, eu sempre vi que o caminho é da sociedade para a economia e não no sentido contrário. O problema que eu vejo, né, é como consolidar uma cultura liberal alinhada com o progresso, né, uma postura que combata o negacionismo científico, o autoritarismo dogmático, e que, ao mesmo tempo, seja uma identidade para esse projeto institucional que é o Novo. Ao mesmo tempo que se tem que enfrentar o desafio, né, que todo agente político enfrenta na vida pública, de garantir a sua sobrevivência política. Como é que você vê isso, João? Cláudio, primeiro eu concordo com a sua avaliação. Eu, desde o início do Novo, e eu continuo com essa filosofia, e até assim, por própria característica minha na vida privada, né, eu gosto muito mais da entrega do que do discurso. Eu acho que a gente tem que focar nas entregas.
E aí, depois de feita a entrega, você carimba o que aquela entrega é. Então, assim, eu gosto muito mais de chamar o voto para o novo, das pessoas do novo, vendendo a nossa coerência, vendendo a nossa transparência, vendendo a nossa capacidade de entrega, vendendo, vamos dizer, o corte que a gente faz de privilégio e benefício, quer dizer, o fato de você estar valorizando o cidadão, do que vender um projeto liberal. Porque eu acho que um projeto liberal exige uma explicação muito mais complexa, né? Então, o que eu acho que a gente deveria, eu procurei tentar fazer um pouco isso na campanha, mas não tem, assim, você acaba muitas vezes sendo carimbado, né? Mas, assim, eu sempre procurei, e eu acho que a gente deveria ir nessa linha, de vender muito mais o que a gente vai fazer, como a gente vai se relacionar com o Congresso, que tipo de proposta a gente vai fazer, que tipo de preocupações a gente tem, como é que a gente pretende não só ter essas preocupações e dizer que tem, mas como é que a gente se propõe a resolvê-las. E à medida que você faz essas entregas, você carimba isso como um liberalismo, entendeu? Eu acho que é uma forma mais fácil do que entrar numa análise muito técnica, que eu acho que vai nos colocar restrito muito a um pequeno grupo, né? Inclusive, o que eu vejo hoje, muitas vezes, eu acompanho isso um pouco nas redes, é que até a questão do liberalismo, como está sendo feito pelo Bolsonaro, é usado contra as pessoas. Porque o liberalismo Bolsonaro é um liberalismo que pressupõe a liberdade sem existência de instituições. Então, qualquer coisa que você faça para institucionalizar a liberdade, que é importante, ter, então, um conjunto de leis, um conjunto de normas, um conjunto de instituições firmes, na medida em que você está defendendo instituições, você precisa ter um Supremo, você precisa ter partidos políticos, você precisa ter o Congresso, você precisa ter uma imprensa. E o presidente, na verdade, desqualifica tudo isso, e aqueles que tentam defender as instituições são acusados de não serem liberais, porque eles estão restringindo o direito das pessoas, quando, na verdade, essas instituições existem justamente para proteger as minorias, proteger o cidadão. Então, eu vejo hoje como o liberalismo sendo usado muito contra o que a gente precisa implementar, entendeu? Não sei se fui claro na minha resposta, mas eu prefiro ir por essa linha de que, olha, tem essas propostas, tem esse fato de execução, e ao executar, ao entregar e ao mostrar os resultados, isso aqui tudo é a doutrina liberal. Então, eu acho que a venda da doutrina tem que ser feita um pouco mais para frente, e não na largada. Ela tem que ser feita depois, que é, no fundo, o que a esquerda fez. O que a esquerda nunca veio criticar e falar do socialismo, que nunca deu certo em nenhum lugar do mundo, que deixou todo mundo mais pobre. Eles sempre falam, nós temos a intenção de resolver a sua vida, de te dar isso, de dar aquilo outro. E aí, com isso, vão empurrando um negócio que não funciona em nenhum lugar do planeta, né? Sem dúvida. Obrigado, João. E de fato, né? Ou seja, não é possível, se quer começar a falar em liberalismo, você pensar em instituições. Então, isso que se apresenta no governo Bolsonaro como liberal, né? Aquele pessoal meio liberal na economia, conservador nos costumes, de liberal não tem absolutamente nada. Isso é um contrassenso. É um contrassenso, é isso. Quer dizer, quando você quer destruir as instituições, no fundo você está querendo atrapalhar ou, na verdade, tirar a defesa das minorias e fazer com que a maioria defina o que deva ser feito. E não é isso que prega o liberalismo. O liberalismo prega que cada cidadão, cada indivíduo tem a sua liberdade protegida, né? Mas é exatamente o que o Bolsonaro falou na campanha, né? Quando estava em campanha eleitoral, que as minorias têm que se curvar à maioria. Ele explicitou isso. E a gente vê que a própria atuação das redes que protege o Bolsonaro, que endossam o seu discurso nas redes, é exatamente essa, né? Eles não aceitam que você tenha alguma divergência de ideias, alguma divergência de propostas. Se você tem, você é xingado, você é atacado, o que é um absurdo. Quer dizer, como é que alguém que defende o liberalismo, a gente vê isso aí em alguns blogueiros, alguns aí que nos acompanham e tudo, quer dizer, a crítica é contra a sua opinião, não é antepondo fatos, narrativas, é contra simplesmente o fato de você ter liberdade de expor. Você não deveria ter liberdade de expor essa opinião. Esse é o ponto, que é um absurdo, né? Gostaria de mandar um abraço para a nossa... Obrigado,
A Cristina Monteiro, e aguardamos você aqui, hein, Cris, no nosso programa Bate-Papo. Jonatas, quer fazer a sua pergunta, meu querido? João, só uma perguntinha. Você lê os comentários que aparecem no Facebook ou no Twitter de suas postagens? Porque se eu leio e fico irritado, fico imaginando você. Mas essa não é a minha pergunta. Mas deixa eu só responder essa, Jonathan. Deixa eu só responder essa, você já faz a pergunta. Olha, quando eu comecei lá, quando a gente começou o Novo, eu gerenciava todo e fiquei gerenciando durante muito tempo o Facebook do Novo, né? Então eu fazia as postagens, respondia todos os comentários, a gente tinha combinado lá, eu e o Rosa, que a gente sempre ia responder os Fale Conosco, com máximo 24, depois no máximo 48 horas, a gente tinha essas metas aí, eu li e respondia tudo. Era outra época, era uma época que dava para conversar, mas hoje, por exemplo, tem postagens minhas que tem 30 mil comentários. Então, eu nem me atrevo a ler, porque, primeiro, que não daria tempo, e segundo, que é tanta coisa, que é tanto xingamento, e até meio assim, e a grande maioria deles não tem nenhuma lógica, né? Porque o sujeito começa dizendo que você é irrelevante e ele está ali na sua página te xingando. Mas vem cá, mas se você é irrelevante, se eu sou irrelevante, o que você está fazendo aqui? Deixa para lá, não, se eu sou irrelevante, não devia estar te perturbando, assim. Então, eu vejo algumas, mas, assim, eu não me dou mais a esse trabalho, que, como eu disse, é uma pena, porque as redes, ao invés de serem um lugar para discussão, para a gente ouvir narrativas diferentes e evoluir no raciocínio, elas se tornaram simplesmente um campo de batalha, né? Onde o sujeito acha que aquilo é um campeonato. Eu tive tantos likes, então eu tive tantos comentários, então eu ganhei de tanto a tanto. Mas, assim, não tem mais essa qualificação, quer dizer, não é isso que determina o que está acontecendo mais na vida real. Acho que um bom exemplo disso foram as eleições de 2020, né? Onde o Bolsonaro continua a ter aí um engajamento muito forte nas redes sociais, mas quando foi para as eleições, os candidatos que ele apoiou, que ele endossou, tiveram desempenhos muito fracos, né? Então, assim, eu espero que em algum momento as redes sociais possam retomar a esse caráter de ser um lugar de debate de ideias. Ainda existe, mas, infelizmente, eu acho que hoje, no meu caso, pelo menos, como tem muito bolsonarista lá, não é tão relevante o espaço que tem para troca de ideias, né? Mas, assim, eu acho que é importante passar algumas mensagens. Acho que, como para passar mensagens, para deixar claros, elas são importantes e são uma ferramenta muito útil. Né? O João não pode falar, Jonatas, que ele é polido, mas eu falo. Eles que peguem a ficha do Aliança e vá lá buscar assinatura, como o Novo fez, o tempo que fica no Facebook criticando. Teve até uma coisa engraçada, essa outra até eu li um comentário, eu fiquei com vontade de responder, mas eu não quis responder, mas só para dividir aqui com vocês. Inclusive no comentário do nosso programa aqui, o pessoal está falando aqui e falando para alguns aqui buscar a ficha do Aliança. Não, ontem eu por acaso eu fiz um comentário lá, porque é o seguinte, porque o Bolsonaro sempre tem dito, né, que ele não consegue aprovar as reformas porque depende da aprovação do Congresso, a economia está mal, o Supremo atrapalha, sempre tem algum problema, a pandemia chegou, a vacinação, as vacinas não estão aí. E aí eu falei o seguinte, bom, mas a formação do partido não depende nem do Congresso, nem do STF, nem do Supremo, nem do apoio de parlamentares, nem da eleição da Câmara. E a minha pergunta é, por que o Aliança está tão longe de ter as fichas de apoio? Pela minha experiência lá de trás, tem 3 coisas que você precisa para montar um partido, né? Óbvio que você precisa de alguns recursos, mas fundamentalmente você precisa de apoio popular, precisa trabalhar e precisa capacidade de execução. Trabalhar? Aí eu perguntei... Trabalhar? Não, e aí eu perguntei qual dos 3 falta, então, ao presidente. Aí teve um comentário de um assessor, porque eu vi lá no Twitter, um assessor do presidente da República, que voltou dizendo o seguinte, João, relevância tem você, né? É claro que o presidente tem apoio popular, ele tem relevância e colocou o quadro de votação. E aí, claro, ele me deixou muito esclarecido. Quer dizer, dos 3, apoio popular ele tem. O que falta, portanto, é trabalho e capacidade de execução. Ele respondeu a pergunta. Perfeito. Vai lá, companheiro Joel, tem alguma aí?
eu tenho a minha pergunta ainda. Verdade, tem o Jonathan. Essa foi só. Um dos grandes problemas do Brasil é o atraso tecnológico em relação aos países desenvolvidos. Eu queria que você comentasse a importância da educação primária e da educação técnica para reduzir esse atraso. Tem um estudo, inclusive, de um prêmio Nobel, mostrando que justamente o retorno do investimento na educação, o maior retorno é quando você faz exatamente no início do ciclo, né? Quando na pré-infância, na infância, quando as crianças estão desenvolvendo as habilidades cognitivas, né? No Brasil, a gente tem uma falha que a gente sabe que também dentro de casa a educação é fundamental, e isso a gente, com um nível de pobreza muito grande, acaba também sendo enfraquecido. Então, na medida em que a gente não tem essa capacitação inicial e depois você tem uma série de burocracias, o Brasil é um país muito pouco propício a você criar uma Apple, criar um Google, né? Então, a gente precisava, de fato, investir corretamente, preparar melhor os professores, mudar o currículo pedagógico, né? Fazer treinamento, valorizar a carreira de professores, de novo, para você também trazer quadros qualificados, e nada disso é feito, né? Então, acho que esse seria o caminho para você ter. E, assim, a gente sabe que o mundo hoje é um mundo tecnológico, cada vez mais vai ser, é daí que a gente vai, assim, a questão do emprego está mudando, né? Está tudo sendo automatizado, então várias das tarefas serão substituídas aí por coisas automáticas. O que a gente está fazendo é muito diferente, e se você não tivesse inteligência, a gente vai ficar muito para trás, que é o que está acontecendo no Brasil. A qualificação baixa, a gente não gera riqueza, as pessoas vão ficando com salários muito, muito ruins. Então, de novo, a gente precisaria estar fazendo esse reforço todo, e estamos longe disso, né? Estamos ficando para trás. E outro passo que seria também importante é ter uma economia mais aberta. A gente tem uma economia no Brasil muito fechada, né? Então, a gente fica fora das cadeias globais, é triste, né? A gente está condenando as nossas crianças aí, as próximas gerações, ao atraso. E aí, além disso, você ainda coloca uma carga tributária gigantesca para essa turma pagar, e ainda vem e destrói o meio ambiente. Quer dizer, o que a gente está fazendo? Qual é o legado que a gente está deixando, né? Que legado a gente está deixando para os nossos filhos e netos? Que ensinamentos e que exemplos? Isso é que realmente é o exemplo que a gente teve com a Dilma, é o exemplo que a gente teve com o Lula, é o exemplo do Bolsonaro, é o exemplo de não se meter na política, é o exemplo de deixar para lá, é o exemplo de achar que o Bolsonaro não merece o impeachment, é o exemplo de achar que está tudo bem, que a gente pode ser condescendente com tudo isso que está acontecendo, é o exemplo das pessoas que morrem lá em Manaus por falta de oxigênio, de um ministro da Saúde que não tem a menor ideia de logística, que não compra as vacinas, de um presidente que mente. É esse exemplo que a gente quer deixar? Quer dizer, eu acho que isso é muito ruim, né? Eu acho que todos aqueles que se sentem responsáveis não podem ser condescendentes com isso, não podem colocar suas agendas pessoais e oportunidades deixando tudo isso de lado. Quer dizer, o preço virá. Não adianta a gente achar que nós vamos bem naquela história, não dá para ir bem no país que vai muito mal, né? Então, essa conta vai chegar. Pessoal, 1h15, vamos começar a nos despedir, que o programa é 1h30, temos vários aqui amigos que estão no backstage. Deixa eu só fazer a última. Faz, é rapidinho, né? É rápido. João, o Partido Novo, essa é uma pergunta que a Andréia sempre faz, e eu gostaria que a gente debatesse um pouquinho sobre esse assunto também. O Partido Novo é muito conhecido como o partido do sapatênis e calça jeans e tudo mais. E quem é filiado novo percebe que não é bem assim. Mas como a gente pode melhorar a nossa comunicação e conseguir levar os nossos ideais e valores para as classes mais baixas, para os pobres, para as pessoas mais humildes, para que eles possam entender que o nosso projeto de partido depende muito da população, das pessoas entenderem isso. Como que a gente pode fazer para melhorar essa imagem e a nossa comunicação de que o Novo não é um partido de rico, que é um partido popular como igual aos outros, com ferramentas diferentes? Gustavo, assim, eu não, assim, esse é sempre
uma estampa, né, um carimbo que sempre se tentou colocar no Novo, um partido de empresários. E aí eu fico lembrando da fundação, não tinha nenhum grande empresário, assim, não tem nenhum grande empresário no Novo até hoje, né? Até porque, como a gente falou aqui, a dinâmica dos principais empresários é diferente. As pessoas normalmente têm um nível de relacionamento com o governo muito grande, né? E, consequentemente, ou por receio de retaliações, ou porque estão tendo algum benefício, algum privilégio, ou porque esperam ter algum benefício, algum privilégio, o nível de envolvimento dessas pessoas em qualquer partido é muito baixo, especialmente num partido que se propõe a inovar e reduzir o Estado, e, consequentemente, isso vai fazer com que a gente tenha um aumento de concorrência e deixar todos eles que têm uma situação mais estável em função do status quo que reduz a liberdade, numa situação mais vulnerável, né? Isso é fato. Então, não é verdade esse carimbo, né? Mesmo essa história de ex-banqueiro, eu brinco que quando a gente montou o Novo, eu não consegui abrir uma conta corrente. Fiquei tentando lá no Itaú, a gente não conseguiu abrir nem uma conta corrente, nem no Itaú, nem no Bradesco. Então, era um partido de banqueiro que nem uma conta corrente conseguiu abrir, a gente só conseguiu depois do registro lá no Banco do Brasil. Então, assim, que partido de banqueiro é esse, né? Que nem uma conta corrente a turma abre. Então, eu acho que tem esse carimbo, essa tentativa, mas eu de fato, eu não tenho muita preocupação com essa de desfazer essa mensagem, porque ela não é verdadeira. Eu sinto que, às vezes, querem nos empurrar para isso, para que a gente fique se explicando sobre um negócio que a gente não é. E eu não gosto de me explicar sobre uma coisa que eu não sou, né? O que eu acho que a gente deve fazer, de novo, é colocar nossas ideias de forma clara, de forma transparente, porque essa realidade chega nessas pessoas. Eu, por exemplo, me diz lá o Darcy, que era o presidente do diretório lá, no Maranhão, eu tive voto no Maranhão em todos os municípios do Maranhão. Né? Um lugar, um estado que ainda é muito pobre, onde 50% das pessoas recebem Bolsa Família, né? E então eu acho que essa mensagem do Novo está chegando, porque as pessoas querem ver coerência em quem eles estão elegendo, em quem eles estão colocando. Então, acho que dá para passar por isso. Agora, o principal que a gente tem usado para isso, e foi o que a gente começou, e eu acho que vale a pena. Primeiro, é quando a gente corta verba de gabinete, assessor, quando a gente não usa dinheiro eleitoral, dinheiro público, fundo eleitoral, eu acho que isso aqui é uma mensagem que a gente quer passar, que eu acho que isso é verdadeiro, né? E eu acho que esse é um alerta importante para essas pessoas. Então, eu sempre usava muito isso, e na campanha deu para sentir isso, que as pessoas acompanhavam e davam valor a isso. Então, acho que a gente tem o caminho por aí. O que a gente tem que trabalhar, agora é óbvio, né? É mais fácil a gente convencer as pessoas que têm uma identificação maior com as nossas ideias, no primeiro momento, do que aquelas que a gente tem uma dificuldade maior. Então, acho que a gente tem que trabalhar naquele grupo de pessoas. Isso, se a gente for ver as votações do Novo, tem acontecido isso, né? O Novo, por exemplo, tem uma presença mais forte no Sul, no Sudeste, uma presença ainda muito fraca no Norte, no Nordeste, e não é porque a gente não tenha tido bons candidatos, boas pessoas, é porque a nossa mensagem ainda não se espalhou lá. Então, a gente precisa trabalhar mais para espalhar essa mensagem por lá, né? De novo, é um desafio, a gente tem que falar sobre isso. Não tem melhor coisa, especialmente na política atual, do que entregar resultado. Acho que entregar discurso é o que a gente vê sempre aí junto aos políticos tradicionais, né? Vamos lá, Gustavo. Começa então a se despedir, por favor. Começo eu a fazer a despedida? Daí a gente vai já. Bom. Muito obrigado, Alexandre. Tá dando eco, Alexandre. É o teu, tá dando retorno. É o meu? Agora parou. Então tá bom. Bom, boa noite, Alexandre. Muito obrigado por... Não, o meu não. Sim. Os outros estão tudo mudo. Show. Será que o meu som melhorou? Fala abaixo que não dá retorno. Bom, boa noite. Queria dar boa noite para todos que estão nos assistindo. Chegamos a bater nossos recordes hoje, chegamos a mais de 125 pessoas ao vivo.
Queria mandar um abraço especial para as pessoas que eu já conheço, que estão sempre acompanhando a gente, que é o Zé Renato, o Vinícius, o Alexandre Popó, Fernanda Monteforte, a Mônica Rosenberg, a Ângela Quintanilha, a Luciana Alberto e o Pedro Vanim. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade. Obrigado, João, por essa aula de simplicidade e orientação. Tenho muito orgulho de ter conhecido você virtualmente, que era o nosso sonho, trazer você para Araras, e conseguimos, através dessa novo normal, a gente conseguiu se encontrar pessoalmente. Muito obrigado mesmo. Peço que, se puder, para a sua assessoria, entrar nos comentários e responder algumas perguntas que a gente não conseguiu botar no ar, né? Queria pedir para que todos que nos acompanham, nós hoje, além do Facebook, nós temos também o nosso Instagram, tá? Bate-papo com os amigos online, nos sigam lá no Instagram, e o nosso programa, acabando o programa, eu já vou colocar também no nosso canal no YouTube, onde você pode assistir quantas vezes você quiser. Esse programa também fica gravado na nossa página. Obrigado, boa noite a todos e até o próximo programa. Vai lá, Joel. Companheiro João, eu estava aqui pensando, veja que eu fui citado e não tive direito de resposta. Meu sonho é ter você no meu partido. Você fala bem, é bonitinho, eu acredito que faria sucesso no nosso partido. Agora, mudando de saco para mala. Eu falei que tu ia sofrer, João. João, cara, assim, ó, tu não acha que a corda está esticada demais, STF, o Centrão, militares do governo? Cara, a coisa virou um caldeirão e ninguém sabe o que vai dar. Tá? E com relação à tecnologia, aquilo que tu falou, tá? Aí teria que ter outro programa, tá? Embrapa, Embraer, nós já perdemos o time que tem data mining e tudo mais que vem de tecnologia. Mas, assim, ó, o Brasil tinha que focar no que ele é bom, tecnologicamente. Nós perdemos o time. Banco de dados, vamos fazer banco de dados, desenvolver Oracle, desenvolver SAP, esquece. Nós agora temos que focar. Cara, foi um privilégio estar aqui, tá? Obrigado. Desculpa as bobagens. Nada. Aí faz parte. Eles me censuram, eles não deixam eu fazer o que eu quero. Obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço. Vai lá, Claudinho. Vamos lá, vou tirar aqui meu microfone do mudo. Em primeiro lugar, Alexandre, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar aqui com vocês, né? Uma turma muito boa, esse bate-papo aqui muito agradável. Eu tive meio fora do ar aí nas últimas semanas, fiquei sem computador, mas agora as coisas já estão melhorando. João, muito obrigado por compartilhar aqui com a gente, né, suas percepções, pela paciência, né, de responder a todos nós aqui. Aguentar o Joel com o Lula dele. Não é aguentar o Joel e suas piadas, imitação do Lula, nossa. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Obrigado. Vai lá, Jonatas. Abre o som, Jonatas. Aí. João, obrigado pela oportunidade. Ouvir você traz esperança para nós, para a política brasileira, sua inteligência, sua simplicidade com conteúdo. O que falta aos políticos que querem o poder no Brasil. Obrigado e volte mais vezes para conversar com a gente. Boa noite. É isso, eu que agradeço. Zaira. Obrigado. Vamos lá. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Obrigada, João, por dividir tanto conhecimento com a gente, né? E dessa forma tão simples, né? De sempre. Agradeço bastante. E obrigada a todos que nos assistiram. Andreinha. Vamos lá. Bom, eu queria demais te agradecer. João, hoje você trouxe algumas palavras que eu fui até anotando, que são coisas que a gente acaba não ouvindo no dia a dia, falando assim, olha, o novo não olha para isso, que é a questão do legado, do social, do meio ambiente, da educação, da humanidade e do ser exemplo.
né, que são palavras, assim, que marcam bastante, e eu acho muito importante para a nossa sociedade. E eu queria aproveitar, como hoje o nosso programa está com bastante audiência, eu faço parte da Politize, né, porque eu acredito na educação política, e a gente está com um financiamento coletivo, que encerra a semana que vem, dia 22 é o último dia. Eu coloquei aqui nos comentários o endereço, então quem puder, se alguém puder doar, eu agradeço. Nós estamos com 37% da cota inicial da meta, né? A nossa meta era 48 mil, nós estamos com 19 mil arrecadado. Então, eu estou apelando aí para quem puder ajudar, é um financiamento coletivo para a educação política de jovens no Brasil todo. Muito obrigada mais uma vez. Vou te mandar a conta desse jabá aí, André. É por uma boa causa, vai. João, deixa uma palavra para nós aí, uma esperança e um João 2022. Não pode devido à legislação, pessoal. Mas vai lá, João, deixa aí uma esperança aí para nós, meu querido. Alexandre, primeiro eu queria agradecer a todos vocês aí, a todos que estiveram conosco até agora aí assistindo, ouvindo, interagindo, a todo mundo aqui que esteve aqui nas perguntas, a todos vocês aqui, foi um prazer. É muito bom ver tanta gente imbuída de fazer o certo, de fazer o bem, né? Acho que isso que é o mais importante. A gente tem algumas certezas de que o Novo, quando foi fundado, tem uma essência realmente de melhorar a vida do cidadão. A gente vai enfrentar, isso não é novidade, vamos enfrentar muitos desafios, mas eu tenho muita segurança de que quando você faz a coisa certa, as coisas acontecem, né? E, principalmente, eu diria o seguinte, né? Eu sempre gostei de esporte, fui logo escolher os mais difíceis lá, o Ironman. As coisas mais difíceis a gente acaba valorizando mais. Então, assim, não tem jeito. A gente vai ter dificuldades, tem desafios enormes ainda pela frente, mas eu acho que a gente tem capacidade de enfrentá-los. E quando você faz as coisas certas, você dorme bem, você coloca a cabeça no travesseiro, fica pensando nos problemas, mas você consegue ter tranquilidade com você mesmo. Eu acho que isso que acontece no grupo de pessoas que quer ver o Novo, de fato, fazendo as coisas certas no rumo correto. Então, eu diria o seguinte, vamos ter desafios, mas se não tivesse, não tinha graça, né? A gente está aqui para enfrentar desafios, acho que isso que nos motiva, isso que deixa todos nós mais preparados. E acho que é um exercício para todos, tanto de disposição como de raciocínio, né, de resiliência, de determinação. Então, vamos junto aí tentar fazer as coisas certas e mudar o Brasil. Acho que é isso que a gente quer deixar, bons exemplos, um legado e, se puder, de fato, algumas transformações efetivas, né? Então, acho que é isso. E, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Foi um prazer aí o bate-papo. Perfeito. Pessoal, lembrando a todos que nos acompanham que o nosso programa ele roda segunda-feira e quarta-feira. Toda segunda e quarta-feira nós temos o programa. Siga o nosso canal do YouTube, programa Bate-Papo com os Amigos, Facebook, que é a página que está sendo lançada, o Instagram é @Bate-Papo com os Amigos online. Lembrando que na quarta-feira nós vamos ter aqui a entrevista com o Paulo Ribeiro de Souza. Ele é estatístico, como eu também tenho formação em estatística e na área de tecnologia. A gente vai conversar como é que funcionam os modelos estatísticos para a eleição, para a Covid, que existe toda uma metodologia e como é que a gente chega a esse resultado. Porque às vezes as pessoas dizem, é mentira isso, essa estatística é comprada e assim por diante, e não funciona desta maneira. João, queria te agradecer muito, cara. Você fala muito fácil, é muito gostoso te ouvir, uma simplicidade imensa, que eu te conheço já há algum tempo. E você engrandeceu esse programa pelo seguinte, gostaria de agradecer a Zaira, pelo contato, né, que fez todo o link. E esse programa vai ficar para a história porque nós entrevistamos o futuro presidente do Brasil, tá? Eu tenho muita fé e eu acredito muito nisso. Acredito que é a pessoa certa para comandar esse país. Nós perdemos aí 2018, que nós tínhamos você como candidato, mas o povo não fugiu, correu. Mas vamos pegar aí 2022... Se não for 2022, 2026, né? Mas nós vamos pegar e o João
Amoedo tem que ser o candidato, uma pessoa dentro do Novo que já tem recall político, já tem votos, é uma pessoa que é o novo, é a política nova, é uma pessoa que nós precisamos para o Brasil, é uma pessoa que vai unir o país, já que o país está tão dividido, lado A, lado B. Eu acredito que o Novo e o João Amoedo têm esse poder de unificar o Brasil e tornar o Brasil o lugar que ele sempre deveria estar, que é o topo do mundo. Tá bom? João, segura mais um pouquinho, vamos fechar a live. Sucesso, querido, e continue da mesma maneira que você sempre foi, tá bom? Muito obrigado, muita esperança. Muito obrigado.